Queridos camaradas e caros amigos, muito bom dia a todos. Uma saudação especial a todos que fizeram esta grande jornada de contactos, que nos leva a dizer que sim, que a CDU vai avançando, a CDU avança com toda a confiança. Tem sido esta confiança que temos encontrado, onde temos feito jornadas semelhantes a esta, de norte a sul do país. Hoje temos mais esta grande jornada e, camaradas, isto não é... as batalhas eleitorais não são, nunca foram para nós tarefas fáceis. Também não estamos habituados a tarefas fáceis. Mas podemos dizer que se há algumas armas que não temos nestas batalhas, nós não andamos aqui hoje, como não andámos noutras jornadas, com as televisões que andam atrás de outros, mas também podemos dizer que temos algumas armas que outros não têm. Esta imensa generosidade, esta imensa firmeza e este empenho que só têm aqueles que aqui andam para transformar a vida e o mundo e que têm na intervenção política não uma forma de adquirir benefícios para si e para os seus, mas de assumir esse compromisso pela transformação da vida dos trabalhadores e do povo para melhor. E é esta imensa energia, este imenso empenho e determinação coletivas que temos sentido ao longo destes dias, um pouco por todo o país, e que nos fazem encarar com grande confiança esta batalha. Quero dirigir uma saudação especial, visto hoje ser domingo e dia da mãe, a todas as mães que aqui estejam, mulheres e mães na sua dupla condição de mães e de mulheres trabalhadoras, a todas aquelas que não desistem de lutar por ver crescer os seus filhos e netos com direitos, e elas próprias por direitos também no trabalho, pelo direito ao trabalho com direitos, pelo direito a melhores salários, pelo direito a poder compatibilizar a sua vida profissional com a sua vida familiar, pelo direito à igualdade. Foi uma luta que esteve presente ao longo dos últimos anos e que pesou em vários dos avanços que conseguimos nos últimos anos. Desde a elevação dos salários, ao fim dos cortes nesses salários, diminuição dos impostos sobre o trabalho, à devolução do abono de família a centenas de milhares de crianças a quem o governo anterior tinha retirado o abono de família, à reposição de direitos de proteção em situações de desemprego, à diminuição das taxas moderadoras na saúde, à gratuitidade dos manuais escolares até ao 12º ano, à diminuição dos passes sociais intermodais e à conquista que foi possível nesse domínio também, são exemplos, entre outros possíveis, de conquistas em que pesou também a luta das mulheres trabalhadoras por avanços na melhoria das condições de vida e por avanços também na resposta a problemas sentidos pelo nosso povo e sentidos pelo nosso país. Aqui chegados, sendo a altura de valorizar todos e cada um desses avanços, tanto mais quanto não teriam existido, não tivesse sido a luta e a iniciativa e a intervenção determinadas da CDU, das forças que compõem a CDU, mas aqui chegados, dizia, é a altura também de registarmos que não se avançou em tudo aquilo que se devia e que não se avançou tudo aquilo que se podia. Era mais aquilo que se podia e devia ter feito, é mais aquilo que se tem de fazer. Há problemas do país que não tiveram a resposta devida, financiamento devido dos serviços públicos, na saúde, na educação, nos transportes, na habitação, na segurança social, na cultura e em tantos outros domínios, mas, camaradas e amigos, também o temos dito, aqui chegados, olhando para tudo o que se fez, olhando para o que não se fez e se devia ter feito, olhando também já agora para algumas coisas que pura e simplesmente não se deviam ter feito, mas que o PS encontrou apoio no PSD e no CDS para fazer, olhando para tudo isso, temos dito que a opção com que os portugueses, os trabalhadores e o povo português estão confrontados não é apenas entre andar para trás, regressando aos anos do empobrecimento, regressando aos anos em que nos queriam convencer que era piorando a vida das pessoas que o país ficava melhor, ou entre deixar tudo como está, sem resolver os problemas que o país tem. A solução não é nem andar para trás, nem ficar parado. Temos dito, a solução é avançar, avançar na resposta aos problemas que não encontraram ainda resposta, avançar na melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do nosso povo. Para isso, a garantia mais sólida de que esse avanço se possa concretizar
é dando força à força que esteve por detrás de todos e de cada um dos avanços e que garantiu as condições, sempre, em todos os momentos, na discussão dos orçamentos de Estado, para que os problemas que não tiveram solução pudessem ter encontrado essa solução. Se não a encontraram, não foi por falta de iniciativa e de proposta da CDU. Alguns dizem muito chateados, muito exasperados. Vocês, tudo o que houve de bom foi por vossa causa. Tudo o que houve de mau não tiveram nada a ver com isso. Camaradas e amigos, temos dito que às vezes a resposta mais simples é mesmo a mais verdadeira. E sim, de facto, não há avanço ao longo destes anos que não esteja associado à iniciativa da CDU, não há retrocesso que nos possa ser associado, nem falta de resposta a problemas que nos possa ser associadas, porque garantimos sempre as condições para que se pudesse ir mais longe na resposta aos problemas do país. O que faz falta aqui e no Parlamento Europeu é dar mais força a esta força da CDU. No Parlamento Europeu, ao longo destes últimos anos, mostramos também que não são todos iguais, que não foram todos iguais. Quando prestámos contas aqui há algumas semanas do trabalho que desenvolvemos, deixámos claro que o trabalho feito pela CDU se distingue de todas as outras forças. E não apenas de um ponto de vista quantitativo. Em algumas coisas fizeram mais os 3 deputados da CDU do que todos os outros 18, todos juntos. Mas nem é sobretudo a questão quantitativa, embora essa por si só já diga alguma coisa. Foi sobretudo do ponto de vista qualitativo que a intervenção dos eleitos da CDU se distinguiu no Parlamento Europeu. Pela inigualável ligação que revelou ao país, à realidade nacional de norte a sul, nos vários setores de atividade, nas várias esferas da vida económica, social, cultural, pela inigualável ligação aos setores produtivos, à agricultura, às pescas, à indústria, pela inigualável ligação aos trabalhadores e aos problemas por eles sentidos. Foi a tudo isso que a CDU deu voz ao longo destes anos no Parlamento Europeu, acrescentando a essa voz a proposta e as soluções para que se pudessem ter seguido caminhos diferentes daqueles que se seguiram. Porque quando o PS, o PSD e o CDS lá estiveram no Parlamento Europeu a juntar os seus votos, e é difícil, camaradas, encontrar exemplos de situações em que eles não tenham votado juntos todas as questões decisivas para o nosso presente e para o nosso futuro. Até temos lançado um desafio para nos dizerem, a esses 3 partidos, que muitas vezes nestas alturas tendem a encenar grandes divergências e grandes confrontos, digam-nos lá meia dúzia de coisas importantes com impacto aqui na vida em Portugal, com impacto na vida dos trabalhadores e do povo, em que o PS tenha votado de uma forma diferente do PSD e do CDS. Não nos responderam ao desafio ainda, nem temos grandes esperanças de que o venham a fazer, porque é de facto difícil, para não dizer impossível, encontrar poucas coisas que sejam, mas importantes, em que eles tenham votado de forma diferente. E às vezes, para alguns que pensam que estas coisas, ainda são alguns camaradas e até alguns amigos, que tendem a achar que estas coisas das eleições para o Parlamento Europeu não têm tanta importância quanto outras eleições. São para lá longe, têm pouco que ver com a nossa vida aqui de todos os dias. Camaradas, há inúmeros exemplos que vão daquilo que já aqui falámos, da situação em que estão os nossos setores produtivos, agricultura, pescas, indústria, que vão à situação em que estão os nossos serviços públicos, a saúde, a educação, os transportes, a segurança social, até à situação em que estão os trabalhadores e a ofensiva que é feita a muitos dos seus interesses e dos seus direitos. Todas e cada uma destas questões estão ligadas a decisões que são tomadas, que foram tomadas nestes últimos anos no Parlamento Europeu. E já agora, porque hoje é o Dia da Mãe, e comecei por fazer uma saudação a todas as mulheres que aqui estão, na sua dupla condição de mães e mulheres trabalhadoras, dou-vos um exemplo, entre muitos outros possíveis, de coisas votadas ainda muito recentemente no Parlamento Europeu. Uma diretiva que se diz ser para compatibilizar a vida profissional e a vida familiar. E então que diz essa diretiva, que o PSD, o CDS e o PS votaram a favor, e na qual o Bloco de Esquerda se absteve, o que diz essa diretiva ao que devem ser esse direito a compatibilizar a vida profissional e a vida familiar? Em primeiro lugar, estabelece licenças de parentalidade muito abaixo daquilo que já temos hoje no nosso país.
estabelece licenças de parentalidade sem a obrigação sequer de aquilo que já acontece em Portugal, é que esse período seja pago. Não é sequer obrigatório que esse período seja pago de acordo com essa diretiva. E quando for, a referência encontrada pela diretiva para esse pagamento não é os salários, como acontece em Portugal, o salário efetivo das mães e dos pais trabalhadores, mas o subsídio de doença, o que determina, durante o período da licença, uma diminuição substancial dos rendimentos. É uma diretiva, não tem que ser, digamos que não é isso que vai determinar desde já a alteração para pior daquilo que temos em Portugal. Mas agora pensem, camaradas e amigos, quando nós lutamos aqui no nosso país para avançarmos na proteção à maternidade e à paternidade, para avançarmos numa melhor conjugação entre vida profissional e vida familiar, uma diretiva que vem estabelecer padrões abaixo daquilo que temos no nosso país vai ajudar ou vai desajudar a essa luta. E é significativo que lá tenham estado os votos por debaixo dessa diretiva favoráveis do PS, do PSD e do CDS e já agora também a abstenção do Bloco de Esquerda. É um exemplo, entre outros possíveis, e é um exemplo, entre outros possíveis, que nós vamos ter de tornar realidade no conhecimento de muita gente que ainda vai estando longe daquilo que se passou nestes últimos anos, também lá no Parlamento Europeu. E para isso, camaradas e amigos, se não temos as televisões que andam atrás de outros, que sejamos todos e cada um de nós essas televisões que aqui não andaram hoje mais uma vez connosco, mas que sejamos todos e cada um de nós agentes de informação, de esclarecimento e de mobilização em torno daquilo que está em causa nestas eleições e em torno da importância de dar mais força à CDU. Dar mais força àqueles que lá estão no Parlamento Europeu, em todas as circunstâncias, e a defender os interesses dos trabalhadores do povo e do país, e não aqueles que lá estão a aceitar todas as imposições de quem manda na União Europeia, por muito que elas sejam contrárias, e são e têm sido contrárias aos interesses do país. Já aqui o dissemos, não esperem, não esperamos tarefa fácil nos dias e semanas que temos pela frente. Há de vir aí, enfim, muitas operações já conhecidas nestas alturas. Tivemos aí agora toda a questão em torno dos professores e já agora era importante a respeito disto também dizer aqui duas palavrinhas muito breves, tendo em conta toda a desinformação que tem vindo a ser feita a esse respeito. Em primeiro lugar, dizer que, ao contrário do que alguns dão a entender, aquilo que está em causa não é devolver aos professores, e não é que não fosse justo, e aos outros trabalhadores também de todas as carreiras da administração pública aquilo que lhes roubaram, porque não lhes vão devolver, nem a esses, nem a todos os outros trabalhadores do público ou do privado, os salários que lhes foram cortados, os impostos que lhes cobraram a mais, isso ninguém lhes devolve. E nem em algumas intervenções parece que aquilo que está em causa é devolver tudo aquilo que foi roubado. Aquilo que está em causa é tão somente no momento em que as carreiras, e bem, foram descongeladas, depois de anos, de muitos anos em que estiveram congeladas, que para esse descongelamento e para a posição das pessoas nas carreiras, conte efetivamente tudo aquilo que elas trabalharam, mesmo que tenham trabalhado durante tantos anos, com os cortes salariais em cima, com os aumentos dos impostos em cima, tantas vezes com a sua dignidade ofendida nos direitos que lhes foram retirados. Não está em causa devolver tudo aquilo que lhes tinha sido roubado e não é que fosse justo. Está em causa simplesmente reconhecer, quer aos professores, quer a todos os outros trabalhadores, os anos que efetivamente trabalharam, sem apagar, sem esquecer, anos que trabalharam e que trabalharam em tão difíceis circunstâncias. A tentativa que o PS agora faz, replicando até argumentos e concepções que tinham sido utilizadas pelo governo do PSD e do CDS, tentar virar trabalhadores uns contra os outros, trabalhadores do setor público uns contra os outros, trabalhadores do setor privado uns contra os outros, camaradas e amigos, já temos a experiência suficiente para saber que quem assim age, aquilo que quer é prejudicar a todos, é impor a todos e não apenas a alguns os retrocessos que agora querem impor aos trabalhadores e a outras carreiras da administração pública. Importa também dizer, independente dos números que por aí andam, e nós sempre dissemos que o impacto financeiro destas medidas podiam ser, não têm de ser todas de uma vez, podem ser distribuídas por
vários anos, 3, 4, 5, 6, até 7 anos, e, portanto, não venham dizer que o impacto financeiro de uma medida é o mesmo se for tudo de uma vez ou se for repartido por vários anos, não venham dizer isso, e isso também têm esquecido. Mas mesmo pegando nos números que por aí andam nas televisões, camaradas e amigos, e quem minimamente se vai mantendo informado, mesmo esses números, convenhamos, são muito pequenos se compararmos com aquilo que este mesmo governo já decidiu despejar em cima do novo banco, ou com aquilo que este mesmo governo, todos os anos, não é apenas um ano, todos os anos, continua a despejar em cima de parcerias público-privado, que levam todos os anos 2 mil milhões de euros ao orçamento do Estado. Portanto, camaradas e amigos, a gente ouve dizer aí muitas vezes que governar é fazer escolhas. Não, temos que fazer escolhas que não se pode agradar a todos. Então estamos esclarecidos sobre as escolhas deste governo do PS. Quando tem de escolher entre despejar recursos públicos, dinheiro público, em cima da banca privada, inclusivamente do novo banco detido por um fundo abutre norte-americano, ou cumprir com aquilo que devia cumprir para com os trabalhadores, a escolha deste governo do PS está aí, está feita, está demonstrada, e é bom que todos os trabalhadores a tenham em conta nas batalhas eleitorais que vamos ter de enfrentar. Camaradas e amigos, não vos chateio mais, vamos ao piquenique, apenas fica este apelo final para que nos dias, nas semanas que hão de vir até às eleições, não se desperdice uma única oportunidade para ir mais longe, ir a mais um vizinho, um camarada, um amigo, um companheiro, um conhecido, um familiar, que nenhuma conversa se desperdice para informar, para esclarecer, para mobilizar para a importância de dar mais força à CDU nestas eleições. Não, são as primeiras de um ciclo que vamos ter, teremos outras depois, a força com que sairmos desta, para além da importância que elas têm em si mesmas, porque servem para elegermos os deputados que lá vão estar a representar-nos nos próximos anos, conta também a força com que sairmos destas eleições para a força com que vamos travar as seguintes, para que vamos travar todas as batalhas que hão de vir a seguir às eleições, porque cá estaremos nos dias e semanas que hão de vir, não andamos aqui apenas para eleições, e cá estaremos para travar todas essas batalhas, mas a força que nos derem agora é a força com que os trabalhadores e o povo vão contar também nas batalhas que eles próprios vão ter de travar por uma vida melhor e pela resposta aos problemas do país. Viva a CDU!